Opa, e aí Luiz, beleza, cara? Bom, resolvi fazer uma correção padrão aqui pra você, tá? Espero que você goste, espero que compense aí a correção que você teve anteriormente. Então eu vou começar fazendo uma análise da questão, depois eu vou fazer uma análise do seu texto, tá? Vamos lá, tema 11. Os recentes acontecimentos no sul e no sudeste brasileiros foram devastadores em diversas cidades. As enchentes e os reflexos desalojaram pessoas, destruíram plantações e infelizmente causaram diversas mortes. Bom, aqui já fica um indíciozinho de uma situação que é excepcional, né? Beleza. Depois ele continua, mesmo com o auxílio dos demais estados brasileiros, a situação ainda é grave e requer a intervenção do Estado. Diversos municípios foram alagados e a situação dos moradores encontra-se precária. Continuando, temos como referência inicial o texto acima, considerando que tal situação não poderia ser prevista na elaboração do orçamento público, ou seja, se ela não pode ser prevista, nós já temos aqui duas opções de crédito, especial ou extraordinário. Continuando, redija de forma sucinta o texto dissertativo em que é presente a sequência lógica a ser adotada pelo Estado em suas diversas esferas em uma situação como essa. No seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: características dos tipos de créditos adicionais, suas aplicações e previsões legais. Bom, aqui nós já vamos pensar diretamente na Lei 4.320, artigo 40, que define ali os créditos adicionais. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. E no 41 ele classifica os créditos adicionais: suplementares, reforço de dotação; especiais, quando você não há uma dotação orçamentária específica; e por fim os extraordinários, que seria o caso aqui que entraria na questão, destinados a despesas urgentes e imprevistas. Bom, beleza. Então, deixa eu seguir aqui. Cadê a questão? Voltei aqui para a questão. Beleza. Então, a gente já respondeu a primeira, que seria ali o artigo 4041. 4041 da Lei 4.320. E depois, ele pergunta o crédito, como a gente já sentiu na questão, seria um crédito extraordinário. E ele pergunta aqui sobre a vigência. Esse lance da vigência é bem interessante, porque se você for analisar bem, no enunciado da questão, ele não diz quando esse crédito foi aberto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, lembre-se também, salvo engano, 4.320, os créditos extraordinários e especiais, em regra, assim como os suplementares, terão a vigência adstrita ali ao exercício financeiro. Porém, o extraordinário e o especial abertos 4 meses antes do final do exercício, eles podem ser reabertos no exercício seguinte. Então, eu senti a falta dessa informação na questão, tá? Só para deixar aqui registrado. E agora vamos realmente ao seu texto, tá? Vamos lá. Bom, primeiramente aqui, no primeiro parágrafo você fala: na esfera orçamentária existem 3 tipos de créditos adicionais: os suplementares, caracterizados pelo reforço da dotação específica já existente; os especiais, destinados à criação de novas despesas que não estejam previstas na lei orçamentária, perfeito; e extraordinários, destinados a cobrir despesas emergenciais. Cara, perfeito. Claro que aqui, quanto mais próximo você conseguir citar do artigo é melhor, mas você conseguiu definir de forma perfeita. O que acontece? Que eu até falei para você já no áudio que eu te mandei no grupo anteriormente. Cara, fundamente de onde você tirou a situação, tá? De onde você tirou, digamos, a definição. Então aqui eu sugiro para você o quê? De acordo com a Lei 4.320, existem 3 tipos de créditos adicionais: os suplementares, os especiais e os extraordinários. Eu faria isso e fecharia o parágrafo. Depois eu falaria de cada um. Falaria dos suplementares, depois dos especiais e dos extraordinários. Não que a sua construção esteja ruim, mas eu faria dessa forma. Então fica essa dica, eu acho que ficaria bem exposto. Em relação aqui, você fala depois: para a situação apresentada, os créditos extraordinários são os mais adequados, pois trata-se de um caso emergencial, um desastre natural de devastadores de diversas cidades, eu acho. Aqui eu não entendi muito bem essa letra, confesso. Bom, aqui eu faria um link, eu falaria um pouquinho melhor, pegaria ele do texto, né? Porque aqui ele diz, né, que é uma situação grave. Aqui, ok, tá até, digamos assim, não tem muito a acrescentar. Mas eu sempre colocaria, digamos, a situação mais específica, porque ele te dá mais indícios ali para você poder fundamentar como crédito extraordinário, tá? Então aqui eu arrumaria melhor o texto. Eu colocaria na situação, como na situação apresentada, trata-se de eventos, digamos, graves, né, que a situação é grave e teve aí a situação de intervenção do Estado. Resumindo, eu pegaria esse primeiro parágrafo ali da questão, resumiria ele um pouco e colocaria para falar da situação apresentada, tá? Para ficar mais completa. Até porque, se você lembrar bem, no enunciado ele fala que é um texto dissertativo para você responder as questões.
Então, assim, isso aqui é o quê? Você montar uma estrutura toda de texto, pensar nisso, não pensar em só responder as perguntas, mas montar o seu texto e deixá-lo estruturado, tá? Então, deixa isso aqui para você também como uma dica. E aqui no final, você colocou, por fim, o crédito extraordinário tem a sua vigência delimitada ao exercício financeiro que foi aberto, podendo ser aberto nesse sentido seguinte. No exercício seguinte, bom, aqui para mim tem um erro técnico. Por quê? Você teria que dizer assim, você poderia falar o quê? Que em regra, os créditos suplementares, especiais, extraordinários, têm a sua vigência adstrita ao exercício financeiro. Porém, os créditos extraordinários e especiais que foram abertos nos últimos 4 meses de exercício podem ser reabertos no exercício seguinte. De repente, você não precisava trazer toda essa roupagem que eu trouxe aqui, de falar de cada crédito, ou colocar toda essa situação. Mas aqui você pode até fundamentar na 4.320, inclusive. De acordo com a 4.320, os créditos adicionais têm sua vigência adstrita ao exercício financeiro. Porém, o crédito especial extraordinário aberto nos últimos 4 meses da vigência, né, do exercício, pode ser reaberto no exercício seguinte. Então aqui para mim a sua resposta ela ficou incompleta, porque você colocou sim que ele é delimitado no exercício financeiro, ok, mas que ele pode ser aberto no exercício seguinte, mas você não falou em qual situação ele pode ser reaberto. Deixa eu até olhar aqui mais embaixo, você colocou, ó, com orçamento, sua interação com o orçamento se dá a possibilidade de remanejamento de recursos sem que o orçamento previamente estabelecido para a região precise ser revogado. Bom, deixa eu ver aqui. 3. Sua vigência, bem como sua inter-relação com o orçamento já previsto anteriormente. Bom, aqui é uma coisa bem interessante que não diz muito o escopo da questão, mas é bom trazer isso para você. Por exemplo, na verdade, ele não, como você falou aqui, né? Ele não está previamente estabelecido, até porque, como você fundamentou acima, é uma questão extraordinária. Então, acho que se essa última parte sua aqui, você nem precisaria falar a respeito disso. Porque, se você for analisar bem, com a sua definição lá em cima de crédito extraordinário, você não precisaria chegar a esse ponto aqui. Entendeu? Aqui acabou que você foi um pouco redundante. Então, eu trago para você essas possibilidades, espero que você goste, que te ajude, mas pense em botar um texto estruturado. Bem que aqui você colocou por fim, né? Você até colocou uma conclusão, mas como eu falei, primeiro parágrafo, de acordo com a Lei 4.320, você coloca os 3 tipos de crédito, depois você faz um parágrafo, pode ser um parágrafo falando de cada um deles ali, uma linha que ficaria melhor, mas não está ruim essa construção. Aqui, em relação à situação apresentada, eu falaria um pouco mais dela, seria um pouco mais específico, até que você justifique ao final, por se tratar de uma situação emergencial, mas você poderia aproveitar um pouco do texto aqui para enriquecer o seu texto, tá? E por fim, essa questão que eu te falei do feeling, que em regra, os créditos adicionais, eles têm o exercício, a sua vigência adstrita ao exercício financeiro, mas você deixar claro que há possibilidade do crédito extraordinário, que é no caso da questão em pauta. Aqui você poderia falar só da extraordinária, de repente, precisaria nem falar de especial, e falar que se ele foi aberto nos últimos 4 meses do exercício, né, do exercício vigente, ele poderia ser aberto no exercício seguinte. Bom, é isso, tá, Luiz? Espero aí que você goste, que consiga aí conseguir entregar, trazer alguns fins para você. Mas é sempre lembrar, cara, você está estudando para auditor. O auditor trabalha com critério, então, cara, fundamente. Então, se botar ali em cima, olha, de acordo com a Lei 4.320, já dá outra roupagem. Não digo para você saber o artigo de cor, ter que citar o artigo. Se você conseguir, melhor ainda. Mas tome esse cuidado, tá? E treinamento, é treinar que cada vez mais você vai com certeza evoluir aí na sua discursiva.